Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Mateus, capítulo 16, versículo 4. Por que o Senhor Jesus chamou os religiosos judeus da seita dos fariseus e saduceus de maus e adúlteros? Porque os religiosos judeus, fariseus e saduceus não se apresentaram ao Senhor Jesus para o servir e obedecer. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência a Deus para a justiça, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 16. Porque os religiosos judeus, fariseus e saduceus se apresentaram ao Senhor Jesus para tentá-lo, demonstrando claramente que estavam sendo movidos por um espírito contrário, pelo mal, pelo diabo, também chamado de o tentador. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Somente uma pessoa tomada pelo espírito do tentador tenta fazer aquilo que é uma blasfêmia, tentar a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 1. E chegando-se os religiosos judeus, fariseus e os saduceus, para tentarem o Senhor Jesus, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu, como está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, por que o Senhor Jesus chamou os religiosos judeus da seita dos fariseus e saduceus de adúlteros? Porque Deus, a luz inacessível, veio no corpo de seu Filho Cristo Jesus para que todos nós tivéssemos acesso ao seu amor e à sua piedade. Mas os religiosos judeus compararam as obras do Filho de Deus com as suas doutrinas religiosas e amaram mais as suas obras más do que as obras de Deus. Ou seja, cometeram o adultério de amar a si próprios em primeiro lugar do que a pessoa de Deus. João capítulo 3, versículo 19. Porque a condenação é esta, que a luz, Cristo Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, como está escrito em João capítulo 3, versículo 19. Mas por que o Senhor Jesus chamou os religiosos judeus da seita dos fariseus e saduceus de hipócritas? Porque eles tinham a capacidade de discernir, de compreender os sinais do tempo desse mundo material e prever o que aconteceria, mas se negavam a ver os sinais, as maravilhas feitas pelo Senhor Jesus, porque se eles aceitassem esses sinais, teriam que deixar as suas religiões e doutrinas para aceitar o Senhor Jesus como seu único e fiel Salvador. Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3. Mas ele, Jesus Cristo, respondendo, disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Romanos capítulo 10, versículo 16 e 18. Porque nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías disse ao Senhor Deus: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura os judeus não ouviram? Sim,
Por certo, pois toda a terra saiu a voz dos pregadores da palavra de Deus, e as suas palavras até os confins do mundo, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 16 e 18. Então por que o Senhor Jesus respondeu? Uma geração dos religiosos judeus da seita dos fariseus e saduceus, má e adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, como está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 4. Porque o homem natural que é religioso e pertence a uma seita, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, não será capaz de discernir, de compreender a quem ele deve servir. E com isso, ele acaba sendo adúltero, acaba amando mais fazer a vontade dos homens do que fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas por que Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos religiosos judeus da seita dos fariseus e saduceus, como está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 6. Porque eles cometeram a blasfêmia, o pecado de julgar os atos do Filho de Deus, provando que as suas doutrinas religiosas os transformaram em surdos e cegos diante da luz, diante de Cristo Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 22. Porque os religiosos judeus, os escribas, tinham descido de Jerusalém e diziam do Senhor Jesus: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios, como está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 22, Mateus capítulo 16, versículo 12. Então os discípulos compreenderam que Jesus não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina religiosa dos fariseus. Jesus te ama. Ele, Jesus, veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam, como está escrito em João capítulo 1, versículo 11, tornando-se uma geração má e adúltera, que pede um sinal a Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, senão só sinal do profeta Jonas. E Jesus, deixando-os, retirou-se, e levou sua graça, o seu amor, a sua salvação a todos nós, como está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 4. Amém? Dani Miguel.